Boa noite, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? A gente está muito feliz de estar participando aqui hoje desse vídeo, contar a nossa história na Presbiteriana. Sim, que começou em 2018, quando eu estava grávida da Aurorinha. Nós estávamos procurando uma igreja para congregar e nós recebemos o convite do Tia Laerte para poder visitar a igreja presbiteriana da Vila dos Cabanos. E o melhor de tudo foi que foi uma igreja muito familiar, muito receptiva, né? Recebeu a gente não só de braços abertos, mas de coração aberto. Sim, logo a SAF já foi fazer uma visita para mim, já pegou meu endereço, pegou meu telefone e manteve contato durante todo o tempo que eu passei fora, porque como vocês sabem, eu ganhei a Aurorinha aqui em Uberlândia e passei quase 4 meses longe. E mesmo assim, o pessoal da SAF entrava em contato, perguntava como é que estava, o dia que eu ia voltar. Foi uma igreja assim que abraçou mesmo nós. E quando eu voltei, eu já não tinha dúvida de onde a gente ia congregar, né, irmão? Com certeza. Ficaram no meu pé, podendo faltar aos domingos, mesmo sozinho. Tá certinho. Eu entendo que a gente tem que ser participativo da igreja. E eu me pus à disposição da igreja, comecei lá na recepção com o pessoal da diplomacia e a gente foi crescendo, né? Tanto que cheguei a me tornar presbítero da igreja. E foi uma honra para mim participar, congregar, comungar, né? E fica muita saudade no coração. Sim, participei do Ministério Infantil, amo esse ministério. Todo lugar que eu passo, Deus me dá esse ministério para trabalhar. E assim, gente, vocês são família, são nossa família aí no Pará. Nós amamos muito essa igreja e queremos que ela tenha vários e vários anos de vida. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um abração, fiquem com Deus e vamos orar para um futuro a gente poder estar visitando vocês. Tchau, tchau, boa noite. Eu cresci na igreja presbiteriana, eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a frequentar com a minha família. E a gente teve esses altos e baixos, a gente viu o crescimento da igreja, a gente viu a forma desde da mudança de tempo também, de local. A gente estava aqui na construção, não tinha nem parede aqui no tempo da igreja, quando a gente começou. Depois a gente, cheguei até os 16 anos, depois a gente teve que ter uma saída, né? Mas aí Deus chama de volta, chamou a gente de volta. E hoje eu tô aqui, meus 23 anos, com cargos assim, de expressão dentro da igreja, candidato ao diaconato também, tenho representatividade também na questão da UMP, com liderança, tem outras também pessoas que estão me ajudando, me auxiliando. A gente está nesse trabalho aí de reestruturação da UMP, também estou na questão da federação também, então é um privilégio. Eu nunca imaginei estar chegando nessa idade com esses cargos. Eu sempre admirava as pessoas que tinham esse chamado, esse compromisso com a igreja, com a UMP. E essa é uma honra a gente crescer, né? Crescer dentro da igreja. Meu pai sempre me educou. Você pode estar longe de tudo dentro da igreja, menos dos irmãos, menos da comunhão, e eu fico feliz, eu vejo que é o meu lugar, eu vejo que é onde eu me sinto bem, e que isso se prolongue, né? Que se fique anos e anos eu tendo, pelo menos lá no banco, mas dizimando e tendo aquelas participações pequenas, mas se Deus quiser montar minha família também na igreja, e é isso. Bom, falar da igreja presbiteriana. Quando eu cheguei no Pará, retornando, fiquei sem frequentar e saber qual igreja eu ia participar. E eu tinha a sede da palavra. Eu gosto muito da parte do estudo, do que a gente aprende sobre Deus, né? Sobre tudo que a Bíblia nos ensina. E aí, vi um outdoor, quando eu era na época, estava no supermercado e eu vi aquele outdoor, estava junto com a minha avó e ela disse: minha filha, anota esse número, porque nós vamos ligar que essa é a minha igreja.
E eu disse, igreja presbiteriana, eu nunca tinha ouvido falar assim na igreja presbiteriana, saber a história. E aí nós ligamos, que era na época o presbítero Robson, e ele, irmã, nós temos o culto dia de quinta-feira na casa do presbítero Marcos, se a senhora quiser, nós vamos mandar um carro e buscar. Aí eu, nossa, uma igreja que manda o carro e buscar a pessoa para ir para tão longe, participar de um culto aí na casa de um irmão, é algo diferente que eu ainda não tinha imaginado. Quando eu chego naquele culto, onde eu conheço a Edileuza, o Galvão, o presbítero Ailton, naquela época, junto com a irmã Cirlei e a Larissa, e saber, só nós dois de jovens, só eu e a Larissa naquele culto, junto com a minha avó, e vi o pastor Garcia pregar. Naquele momento em que a palavra que ele explanou expositivamente, que eu nunca tinha escutado, de uma maneira tão linda, eu entendi toda aquela mensagem. Eu disse, essa é a igreja que eu quero frequentar. É essa. É o acolhimento que a irmã Selma com o presbítero Marcos tiveram, vendo a irmã Deliene com o presbítero Robson, que era na época presbítero. Meu Deus, isso foi emocionante. E conhecer o Ailton e daí poder ver a Bernadette junto até com seus filhinhos, o Davi que não usava fralda. Aquele culto foi maravilhoso, marcou. Tanto é que tivemos outros encontros. Até 13 de abril temos a nossa congregação, a inauguração. E ver tanta gente vindo, 2 ônibus lotados, eu disse, eu quero frequentar isso, eu quero participar. E a sede de buscar a palavra, de conhecer uma igreja em que o foco dela é isso fez com que acendesse essa chama e também que me desse o sentimento de querer ser uma missionária. Eu quero aprender mais, eu quero poder também falar, não ficar comigo essa palavra, mas que eu também possa transmitir para outras pessoas. E vendo a cada culto, a cada escola dominical era apaixonante. De sair daqui aprendendo catecúmenos, aprender a confissão de fé, e cada lição, eu saía daqui revigorada e renovada, e saia aquela vontade de eu quero mais um pouco, eu quero mais um pouco. Daí veio a irmã Selma me ensinando a ser uma professora de escola dominical, onde eu tive muitas experiências. E a Deliene, Carla, eu não sabia nem cortar um papel, nem fazer um cabeçalho direito, uma letra de EVA. Vou te ensinar tudo. E aí eu ia aprendendo. Aí eu fui ser professora, vendo crianças que na época usavam fralda. E aí me lembro da Elisa de botinha, de vestidinho andando, Carlos Daniel brincando. E hoje eu vejo jovens que estão se formando, que estão virando homens e mulheres de Deus, íntegros, que têm a palavra. Ver meninas que eram dos jovens comigo hoje são casadas, são mães. E ver esse fruto, essa nova geração. Pessoas que evoluíram. E o meu sonho, essa igreja me proporcionou algo que eu nunca jamais poderia esquecer. De ser hoje uma missionária, de ter ido para outro estado, poder ter estudado a palavra e ter aprendido. E hoje o conhecimento que eu tenho, que não vai ficar guardado comigo, que eu quero explanar isso e trazer para muitas outras pessoas. Porque eu não quero só uma igreja, se hoje eu estou estudando, se eu estou buscando. Eu não quero só que tenha uma igreja presbiteriana. Eu quero que tenha congregações, pontos de congregações, quem sabe uma escola presbiteriana, que esse tem sido o meu sonho e objetivo. Então, se hoje eu estou estudando, focando, eu quero muito, muito crescer junto com essa igreja. E se são 9 anos, 16 anos no total, que venha muitos. Porque são 16 anos que aqui eu tenho uma família, que eu tenho uma vida, e que aqui eu cresci junto com muita gente. E eu quero adelar muito isso, que seja muitos anos ainda, para que a gente venha junto, crescer, e que não seja só a primeira igreja, mas que seja a primeira de muitas que virão com fé no Senhor Jesus Cristo. E com certeza com a palavra dele em mente em tudo. Essa é a minha homenagem. Boa noite, irmãos. Bom, eu quando cheguei na igreja presbiteriana, eu realmente estava assim, na frente da minha casa, conversando com uma vizinha, e eu conheci a irmã Deliene. E a irmã Deliene, ela, no mesmo instante que ela me viu,
ela falou assim, você é evangélica, né? Eu disse, eu sou. Ela disse, mas qual é a igreja? Eu disse, eu ainda não tenho igreja aqui. Porque as igrejas que eu ia, era muito pouco assim as coisas que eles davam e que eu queria mais assim, aprender muito mais. E eu muitas coisas também eu não entendia. Então, e a Deliene todo dia ia na minha casa e para conversar comigo. E logo eles fizeram aquele ponto que foi quase do lado da minha casa. E eu sou a insistência da Deliene todos os dias na porta da minha casa. Então, eu agradeço a Deus pela vida da Deliene. A Deliene foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Então, eu não consegui ir logo no momento. E eu lembro que uma noite eu discuti com meu esposo e eu dormi e pensando, e Deus colocou no meu coração que eu tinha que ir na igreja, naquele ponto de pregação lá, que era um ponto de pregação. E de manhã eu fui, e quando eu abri o portão da minha casa, que eu fui me aproximando, eu senti que alguém assim me segurou. Mas naquele mesmo momento eu fechei meus olhos e falei assim, meu Deus, é de ti de eu ir? Então que eu possa tirar essas coisas assim que eu estou sentindo nesse momento, que eu possa ir. E quando eu cheguei lá na porta, eu vi aquela mulher linda, com os cabelos praticamente quase todo branco e a pele bem branquinha. E eu achei que a mulher tão bonita, e até hoje eu acho. E aí ela falou assim, oi, que bom que você veio. Aí eu falei assim, que bom que eu vim. Será que eu contei para alguém? Mas eu não contei para ninguém que eu vinha. Aí ela falou, você pode entrar. Aí eu entrei. Na hora que eu entrei, veio aquele senhor, alto, magro, se aproximou de mim e falou assim, que bom que você veio. E eu falei assim, meu Deus, por que ele está falando que bom que eu vim? Ele disse, você pode entrar, se sentar aí, fique à vontade. E eu entrei, sentei. E se aproximou uma menina, uma moça, e falou assim para mim, que bom que você veio. E aquilo foi assim, meu Deus, por que essa pessoa está falando? Que bom que você veio para mim. Eu não estava conseguindo entender por quê. Daqui a pouco apareceu a Deliene. E a Deliene me abraçou. E assim, foi um momento que eu não esperava. Eu estava tão agoniada, assim, de saber por que eles estão falando para mim, que bom que você veio. Se eu não tinha falado para ninguém. Então e ela me abraçou e disse, Cris, que bom que você veio. Olha, se sente à vontade. Eu tô muito, muito feliz por estar aqui comigo, estar aqui na igreja e tudo. E eu falei assim, tá bom, obrigada. E eu continuei lá sentada. E aí eu vi uma pregação do irmão lá, que nesse dia eles iam entregar folheto nas ruas. E ele falou tudo, assim, falou tanta coisa lá, era tudo que eu estava sentindo naquele momento. E praticamente Deus falando comigo. E quando terminou o culto, eu falei assim, eu fui para o pastor Robson, na época ele não era pastor, ele era presbítero. E ele falou, eu falei assim, pastor, ele falou assim, não, irmã, eu ainda não sou pastor, sou presbítero. Aí eu não consegui entender essa parte de presbítero, pastor. Aí eu disse, eu quero frequentar a igreja aqui. Ele disse assim, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, vou falar com a Deliene, ele vai na sua casa, explica para você tudinho o que é, como é. Aí ele falou assim, mas à noite eu quero você aqui. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. E eu
voltei para casa assim, tão aliviada, sei lá, com o coração alegre. E quando eu cheguei em casa e o meu marido falou assim: tu gostou da igreja? Eu disse: gostei. Gostei, e eu vou de noite, vou lá à noite. Os meninos vão tudo comigo. E o guarda, a caparola, tudo pequeno. E hoje eu agradeço a Deus porque todos dois, né, estão na igreja, estão aqui. E eu amo, assim, a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana entrou na minha vida num momento tão difícil, mas que depois eu fiquei tão aliviada de muitas coisas, porque eu me senti tão alegre, tão alegre. E a mulher que eu vi, que era linda, que era... é a avó da nossa irmã, Carlinha. Eu vi ela naquele momento lá, eu acho que ela não se lembra desse dia, a irmã Ivanete. E eu agradeço a Deus, eu agradeço a igreja presbiteriana. Eu amo e faço parte, assim como da SAF, faço parte da SAF desde o início aqui na igreja. E é um projeto maravilhoso. E é isso, irmão. Boa noite, muito obrigada. Essa é a minha história. Olá, meus irmãos, graças a paz, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Robson e eu sou plantador da primeira igreja presbiteriana de Vila dos Cabanos. Por que a primeira igreja presbiteriana de Vila dos Cabanos? Porque a ideia era não ser a única, né? Da primeira pudesse vir a segunda, a terceira, a quarta. Eu espero que um dia vocês consigam fazer isso. Eu tenho, assim, a grata satisfação de mostrar um registro histórico para vocês. A minha amada Deliene, minha esposa querida, ela fez questão de guardar o boletim, olha só, de inauguração do templo, quando foi fundada a congregação. Está aqui, ó. Olha só. Mas a história da primeira igreja presbiteriana de Vila dos Cabanos inicia antes disso. Em abril de 2006, o meu pai estava fazendo aniversário e eu saí da cidade de Eunápolis, na Bahia, extremo sul da Bahia, como bom presbiteriano. Ao chegar aí, estava de férias na congregação. E o que acontece? Não tinha igreja. E as pessoas nem sabiam falar do nome. Nesse período eu estava no processo de transição, buscando a direção de Deus sobre para onde iria. Deus falou no meu coração para poder ir plantar a igreja, já que não tinha. Ele falou, vai plantar a igreja, já que não tem, vai plantar a igreja. Em janeiro de 2007, nós chegamos à cidade de Barcarena. Especificamente, nós fomos morar na Vila do Conde. E ali nós começamos o projeto de plantação. Nós queríamos plantar a igreja. Em fevereiro, eu conheci o pastor Carlos Garcia. Ele ficou feliz com a ideia e me falou: vem num domingo aqui na igreja, traz sua família. Vou te apresentar um casal que é de Vila dos Cabanos, que foi o presbítero Marcos Freitas e a irmã Selma. E nós começamos a conversar sobre isso. Quando foi em agosto, nós começamos um trabalho de grupo familiar, né, com reuniões na minha casa, às vezes, e na casa do presbítero Marcos. A ideia era convidar os vizinhos, os amigos, para poder trabalhar essa igreja, para começar a plantio dessa igreja. Nós começamos ali esse trabalho. Quando chegou em dezembro, nós resolvemos fazer um desafio. Nós lançamos 5 outdoors na cidade, com a bênção apostólica, desejando um Feliz Natal, um próximo ano novo, e apresentando a igreja presbiteriana. Nós não tínhamos nem ponto, nem nada, estava ainda reunido. E aí, deixando o telefone do presbítero Marcos com a secretária eletrônica, ele ia viajar. E aí nós tivemos várias ligações falando de pessoas que eram curiosas, querendo saber, pessoas que estavam em viagem, eram presbiterianos, estavam passando férias aí e queriam uma igreja para fazer culto, e de pessoas interessadas na igreja, né? Então nós marcamos um almoçozinho com esse grupo de pessoas e ali nós iniciamos o projeto. E aí nós apresentamos esse grupo e falamos: vamos plantar a igreja. Fizemos um projeto, foi feita uma parceria com a Junta de Missões nacionais, e aí nós fizemos um projeto, e esse projeto era um projeto de 4 anos para plantar a igreja. E Deus nos deu a graça de conseguir fazer, né, de conseguir plantar essa igreja. E aí foi crescendo o grupo, pessoas foram chegando, com a graça de Deus, Deus foi dando crescimento, nos permitindo fazer isso, né, crescer essa igreja. E aí nós conseguimos organizar essa igreja.
E fico muito feliz que Deus tenha nos usado para esse trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe vocês, derrame da graça, do cuidado, permita com que vocês cresçam ainda mais e que vocês levem esse legado de crescimento e expansão, pensando que o nome Primeira é para que ela não seja única. Que Deus permita que vocês possam ser os instrumentos de Deus para a expansão do Evangelho nessa reunião. Deixo meu abraço, meu carinho e fico muito feliz de poder participar dessa história. Deus abençoe todos vocês. Meus irmãos, queremos saudar todos vocês, a Carla, o reverendo Reginaldo e esta amada igreja. Vamos fazer um breve relato como surgiu a Igreja Presbiteriana em Vila dos Cabanos. No final do ano de 2002, eu, Selma e nossos filhos Felipe e Tiago morávamos no Rio de Janeiro quando a Vale do Rio Doce me chamou para assumir a gerência de auditoria. Fomos chamados para morar em Vila dos Cabanos com a família e nos tornamos imediatamente amigos dos irmãos da Igreja Cristã Evangélica, através do pastor Alex e sua esposa Beth. Vários irmãos, entre eles o Jaime, a Marta, o José Alves e a Gilfana, o Lailton e a Andra, o Álvaro e a Nilda, o Silas e a Gisele e muitos outros queridos daquela época. Fizemos também amizade com a Igreja dos Irmãos na pessoa do pastor Bill e sua esposa Aime. Paralelamente a esses eventos, eu e minha família, entre 2003 e 2005, íamos 2 vezes por mês, aos domingos à noite, ou na Igreja Presbiteriana de Unorte, dirigida pelo reverendo Paulo Andrada, ou na Igreja Presbiteriana de Belém, na época do reverendo Gessé, e posteriormente, na volta de 2006, o Robson com a Deliene e os 3 filhos vieram morar em Vila do Conde, pois o pai do Robson havia aberto alguns negócios naquela região. O Robson era membro da primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, começou a frequentar a Igreja Presbiteriana de Belém e foi lá que eu e Selma o conhecemos. O reverendo Carlos Garcia, ao tomar conhecimento que poderia iniciar um trabalho no interior do Pará, chamou a mim, a Selma, o Robson e a Deliene para começarmos um ponto de pregação lá em casa, onde passamos a reunir com nossos filhos. A família do Robson se mudou para a Vila dos Cabanos e passamos a nos congregar não só aos domingos, mas também em outros dias da semana. Preparamos alguns outdoors e fixamos nos principais locais da Vila dos Cabanos, informando aos moradores da região que estávamos iniciando a Igreja Presbiteriana ali na vila. O Conselho da Igreja de Belém providenciou um telhado na parte da frente da casa do Robson e as cadeiras para o povo sentar. Tivemos o apoio da Igreja Presbiteriana do Brasil na pessoa do reverendo Roberto Brasileiro para a aquisição de terrenos a fim de poder construir o templo futuramente e que hoje já se tornou realidade. Em resumo, podemos todos nós dizer, valeu a pena, sim, valeu a pena. O hino de número 88, cujo título é Fonte de Amor Perene, nos lembra que muitos de nós já se foram. Sim, muitos de nós já foram, mas valeu a pena, pois somos perenes, somos cidadãos do céu, somos do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá essa maravilhosa graça de Hebreus 11, cujos versículos 1 e 2 dizem: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Assim é o reino de Deus. A igreja vai expandindo o evangelho. O Robson está dirigindo a igreja de Araguaína. Um de seus filhos, o Davi, também já é pastor e dirige uma congregação na região de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. Eu, Selma e nossos filhos sempre lembramos de Vila dos Cabanos com saudades de vocês. Crescemos em nosso Senhor Jesus Cristo junto com vocês. Lembramos de vocês com saudades e também com alegria ao saber que vocês estão firmes na fé. Eu e Selma estamos aqui em Brasília, na casa do Tiago e da Emanuele, nossa nora, curtindo as nossas netinhas. O Felipe e a Natasha também estão se preparando para se tornarem pais. É uma bênção vermos os filhos e os netos nos caminhos do Senhor, pois eles são herança do nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres,
1 Samuel 7,12. A nossa família parabeniza a primeira igreja pelo seu nono aniversário, né, amor? Sim, que Deus abençoe. É muito importante para nós, que a nossa família está fazendo parte também dessa festa. E também agradecendo a Deus por mais um ano, né, na nossa igreja. Com certeza, porque sabemos que essa data ela é muito importante para a memória de todos nós. Primeiro, porque ela representa a vontade de Deus em ter levantado irmãos e líderes no passado e encorajado, sobretudo, para eles iniciarem e continuarem firmes nessa obra missionária. Segundo, porque se sabe que não somente eles, mas as gerações posteriores a eles lutaram, zelaram, amaram, se dedicaram para que esse trabalho permanecesse para as futuras gerações. E hoje nós temos a alegria de completar 9 anos de organização. Então, é com muita satisfação, é com muita alegria que nós comemoramos esse aniversário. E, como pastor da igreja, eu tenho a imensa alegria de Deus ter me colocado aqui para dar continuidade à existência, dar continuidade ao trabalho que Deus quis levantar aqui nessa localidade. E importante saber que essa igreja ela se mantém sob alguns pilares que faz da sua existência ser relevante para essa localidade. Primeiro é o fundamento da palavra de Deus. A igreja preza por ter seu fundamento e existência na palavra de Deus. Segundo é o nosso Senhor Jesus ser o Salvador das nossas vidas. E em terceiro lugar, nós temos também o zelo pela exposição da palavra de Deus. E, por fim, não poderia faltar, né, amor? A igreja, ela pregar o Evangelho, ela viver o Evangelho aqui nessa localidade, para que outras pessoas pudessem ser inseridas na nossa comunidade e assim nós juntos, lutando, zelando, amando a igreja presbiteriana, para que ela infindavelmente venha permanecer aqui nesta localidade, abençoando as famílias presentes, as famílias futuras e aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, elas possam ter satisfação de conhecê-lo por meio da nossa igreja. Parabéns, primeira igreja, Deus continue abençoando, que todos possam permanecer firmes, na paz, no compromisso, para que esta igreja continue sendo uma bênção aqui na vida. Parabéns. Amém, parabéns. Ficar